Olá, eu sou o professor Luiz Rezende e vou trabalhar mais um bloco com você de gestão de recursos materiais. Na verdade, um dos temas mais importantes de gestão de materiais é a classificação de materiais. Algumas classificações estão no Código Civil Brasileiro, outras são classificações dos usos e costumes do serviço público e da administração pública. Tome cuidado, porque na aula de hoje eu vou trabalhar exclusivamente as classificações de materiais previstas no Código Civil. Você deve saber, você estuda para tribunais, que recentemente houveram importantes alterações no Código Civil Brasileiro e muito aluno tem que se preocupado com isso. Não se preocupe, porque no que tange a classificação de materiais que eu vou trabalhar hoje com você, bens móveis, bens imóveis, bens fungíveis, infungíveis, divisíveis, não divisíveis, bens públicos, todas as classificações da aula de hoje não sofreram alteração nenhuma. Então não se preocupe em pegar uma questãozinha de 3 anos atrás, 4 anos atrás, porque não sofreu alteração no Código Civil sobre essas classificações. Ó, deixa eu falar uma coisa para você. Classificação de materiais é o que mais cai. Se você pegar provas de TRS, TRTs, provas da Fundação Carlos Chagas, da CESP-UNB, para qualquer prova aí de tribunais, você vai perceber que metade das questões, no mínimo, é de classificação. E o que é classificar materiais? É você organizar por alguma similaridade. Você faz isso quando você vai no mercado, meu chapa. Você não organiza bens de higiene pessoal com bens que vão para o refrigerador, tudo em sacolas diferentes? Pelo menos você deveria fazer isso. Então, classificar é agrupar por alguma similaridade. E você vai perceber que aqui é a mesma coisa. Classificação é agrupamento por similaridade. Inclusive, é muito comum em prova, você vai perceber nas questões no final da aula de hoje, que as bancas elas exploram esse conceito genérico de classificação. E eu posso classificar um bem sobre duas categorias? Claro que sim. Por exemplo, sorvete é classificado como bem alimentício e de refrigerador. Nada impede eu classificar, por exemplo, um bem que eu vou trabalhar como móvel, fungível e divisível, ou imóvel, infungível e indivisível. Muita gente erra questões de prova por achar que a partir do momento que eu faço uma classificação de materiais, aí eu já não posso mais classificar. Pô, um material é classificado sobre vários critérios. Agora, alguns critérios são impeditivos. Se é móvel, não pode ser imóvel. Se é fungível, não pode ser infungível. Se é divisível, não pode ser indivisível, mas fica tranquilo, porque eu vou desenrolar com você. Então vem comigo, vamos trabalhar o primeiro conceito, a primeira classificação, que é justamente dos bens imóveis. Tome cuidado, porque muita gente de forma equivocada acha que bens imóveis representam apenas as edificações. Isso não é verdade. Para o Código Civil Brasileiro... Rezende, mas por que você não está falando aí que é artigo 79 do Código Civil? Porque não cai. Não se preocupa, porque em gestão de materiais não cai a letra do Código Civil, não cai o artigo do Código Civil, só cai o conceito classificatório. Agora, se na tua prova tiver Código de Defesa do Consumidor, tiver Direito Civil, é outra conversa. Mas em bens materiais, nós só utilizamos do Código Civil as classificações previstas, sem entrar no artigo, sem entrar na letra da resolução, ou do artigo, melhor dizendo. Isso não é objeto do nosso estudo. Então, os bens imóveis são o solo, rios, lagos, terrenos, e tudo que é incorporado, natural ou artificialmente ao solo. Como assim incorporado naturalmente? Uma árvore que nasce no solo é um bem imóvel, ou uma edificação. Então a definição, vamos simplificar, meu chapa, a definição para concurso público de bens classificados como imóveis é o solo propriamente dito, aí já entra uma série de terreno, rio, lagoa, mares e aquilo que naturalmente, árvores, plantações e aquilo que é incorporado de forma artificial, e aí sim entram as edificações. Numa única definição, os bens imóveis eles não podem ser movidos sem prejuízo físico. Você não pode mover uma árvore sem prejuízo físico. Você não pode mover um lago. Se tentar mover, vai ter prejuízo físico. Você não pode mover a sede do Alphacom. Você não pode mover a sede do AIP. Então, na verdade, o bem imóvel, ele é literalmente descrito pela Fundação Carlos Chagas, por exemplo, como um bem que, ao se movimentar, ou ele tem prejuízo estrutural, químico ou físico. Não dá para mover. É daí que vem o termo imóvel. Bom, imóveis, para efeitos legais, bens classificados como tal, né? Tem algumas caracterizações. E a primeira é que você pode ter direito real sobre ele.
Por exemplo, eu sou proprietário de um imóvel, eu sou proprietário de um terreno, eu sou proprietário de um lago ou rio. Então, sobre os bens imóveis, cabe o direito real de propriedade sobre o patrimônio. Uma outra caracterização é que o bem imóvel pode sim ser objeto de sucessão aberta. Na verdade, tem acontecido em São Paulo um caso interessante sobre um bem imóvel de um famoso hotel, um dos mais antigos de São Paulo, chamado Maxud Plaza. O Hotel Maxud Plaza, que fica na Avenida Paulista, para quem conhece São Paulo, o fundador do hotel ele morreu e tem uma disputa aí pela sucessão entre os herdeiros. E aí isso é uma briga judicial enorme, justamente porque é objeto de sucessão aberta. Uma outra caracterização sobre bens imóveis é que eles não perdem caráter imóvel se eventualmente eles são movidos e depois retornam para o lugar. Por exemplo, então no Brasil é difícil caracterizar, mas nos Estados Unidos é muito comum você ter uma base de um imóvel, né, de um terreno, de uma casa, e essa base permite você pôr num caminhão, por exemplo, e você caminhar, e você levar a casa para lá e para cá. Então, na verdade, se você pega uma casa, basicamente de estrutura de madeira, põe na carreta de um caminhão e leva para um lugar e volta, é caracterizado você não perder o caráter no movimento se você retorna. Bom, as edificações, é evidente, eu já expliquei para você, e materiais separados do prédio. Ó, vamos entender uma coisa. Por exemplo, a maçaneta de uma porta, a própria porta, o cimento que fez o estúdio aqui. Tudo isso é móvel em tese. Você pode pegar o cimento, você pode pegar o tijolo, mas a partir do momento que ele faz parte da edificação, ele se torna imóvel. Ó, a parede que está atrás desse quadro aqui, ela é composta por elementos móveis. Tinta, tijolo, com bloco, areia, tudo isso é móvel. Mas a partir do momento que constitui a edificação, torna-se móvel. Materiais separados do prédio, que depois eles são agregados para o imóvel. Essa é a caracterização do Código Civil sobre imóveis. Existe uma outra caracterização que são dos bens móveis. E você vai perceber que não tem jeito. Ou é móvel ou é imóvel. Falei para você no começo da aula que é possível a gente classificar de várias formas o mesmo bem material, né? Nesse caso, é uma classificação impeditiva. Se ele é móvel, ele automaticamente deixa de ser imóvel. Então vem comigo, vamos desenrolar agora os bens móveis. E quando se fala de bens móveis, são aqueles que podem ser movidos sem prejuízo de característica física, química ou estrutural. Então, dentro dos bens móveis, entra uma série de elementos. Entra automóveis, entra mobília, entra computador, entra tudo que pode ser movimentado, ou de forma artificial ou de forma natural, sem prejuízo físico-químico. Então, movimento sem mudança de estrutura. Só que o próprio Código Civil prevê uma subcategoria. E qual é a subcategoria de bens móveis? Os semoventes. Os bens semoventes são aqueles que podem se movimentar por conta própria. Como assim, Rezendão? Os animais. Pode te falar uma coisa para você. Eu leciono há uns 5 anos essa matéria e eu nunca consegui achar um exemplo de bens semoventes que não fosse de animais. Nas provas, CESP-UNB, FCC, Fundação Carlos Chagas, sempre que aparece um exemplo de bens móveis semoventes, aparecem os animais. Por exemplo, ser humano não, né? Ser humano não é bem material. Ser humano é insumo de pessoas. Então, por exemplo, os cavalos da polícia montada, os cachorros da polícia de combate ao narcotráfico, por exemplo, os animais de um zoológico, as abelhas na produção do mel. Você concorda comigo que as abelhas na produção do mel são insumos? Esses insumos são móveis, a abelha se move. E ela se move por conta própria, portanto, bens semoventes. Eu me lembro de uma questãozinha CESP-UNB para a prova de administrativo nível médio da Polícia Federal. A única matéria, o único concurso de carreiras policiais que cai gestão de materiais é o cargo de nível médio para a Polícia Federal administrativo. E caiu uma questãozinha que falava que o bem semovente ele pode ser a inteligência artificial. Não pode. Sabe por que não pode? Porque a inteligência artificial é uma programação lógica. E para que seja feita essa programação lógica, eu preciso do ser humano. Então, mesmo que eu programe posteriormente que o robô ele se mova sozinho, ele não é semovente porque ele não se move por conta própria, e sim pela ação humana. Então, meu chapa, vamos simplificar, né? O bem semovente é o animal, o ponto final é assim que cai em prova.
Bom, caracterização legal no Código Civil dos bens móveis. Bom, em primeiro lugar, as energias que podem ser objeto de lucro, ou seja, a energia eólica, a energia que é gerada por estruturas de captação solar, toda a energia que pode ser captada e convertida em lucro, em receita, é considerado bem móvel. Porque nesse caso, por exemplo, a energia elétrica, ela tem um fluxo até o consumidor, por isso que é considerado bens móveis. Bom, os direitos reais sobre os móveis, assim como nos bens imóveis, os móveis, automóvel, mobília, quadro, livro, podem ser objeto de direito real de propriedade. Bom, fora isso, existem os direitos pessoais, né? Na verdade, os bens móveis eles podem ser objeto também de direito pessoal e a construção. Tome cuidado com isso. Sempre que eu comentei com você nos bens imóveis que o tijolo, quando ele é incorporado ao edifício, ele se torna um bem imóvel porque ele faz parte daquela edificação. Se você movimentar um tijolo de um edifício, você tem prejuízo físico e químico. Agora, os materiais utilizados numa construção, enquanto estão na construção, enquanto não estão incorporados à construção, são caracterizados como bens móveis. São aqueles que podem ser movidos sem prejuízo da sua estrutura e constituição físico-química. Fechou? Deu para entender? Vem comigo. Vamos trabalhar agora os bens fungíveis e os bens infungíveis. Os bens fungíveis são simples. São aqueles que podem ser substituídos sem descaracterização. Então, por exemplo, essa camiseta que eu estou utilizando, o microfone que eu estou utilizando, o relógio que eu estou utilizando, são fungíveis. E por que eles são fungíveis? Porque eles podem ser substituídos por outro similar. Então é fácil, aquilo que pode ser substituído facilmente por algo similar, ou por proximidade de valor econômico, por proximidade de constituição física e valor agregado, é fungível. Rezende, então quer dizer que tudo aquilo que pode ser substituído por um igual é fungível? Não estou dizendo isso. Quer ver um exemplo? Você conhece a história de uma taça chamada Jules Rimet? A taça Jules Rimet foi a primeira taça da Copa do Mundo que o Brasil ganhou. Quando o país ele é tricampeão, ele é campeão 3 vezes da Copa do Mundo, ele leva a taça definitivamente para casa. Então a taça Jules Rimet, o Brasil ganhou em 70, quando ele foi tricampeão, né? Já tinha sido campeão em 58, 62 e foi campeão em 70. Então quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo no México em 70, a taça Jules Rimet veio definitivamente para o Brasil. O que eu vou dizer agora para você parece piada. O que eu vou dizer agora para você parece pegadinha, mas não é. Quando a taça chegou no Brasil, o que os gênios da CBF pensaram? Nem era CBF, era CBD na época. Ó, vamos deixar a réplica exposta na sede da CBD no Rio de Janeiro e pôr a original no cofre. É o normal, não é? Só que eles pensaram, não, mas os bandidos vão querer roubar do cofre, então vamos inverter. Vamos avisar para todo mundo que o que está exposto é a réplica e a original está no cofre e deixar a original exposta e a réplica no cofre. Porque aí vão tentar roubar a do cofre e vão roubar a réplica. E a réplica era igualzinha. É uma taça bonita, é uma taça que era 100% de ouro maciço. E aí deixaram a original exposta para a população visitar e a réplica no cofre. Qual roubaram? A que estava exposta. Roubaram a original. Puta que pariu, parece piada, né? Só que aí era regime militar no Brasil. E os militares foram para cima para recuperar a taça. Porque era um orgulho nacional, né? E aí os bandidos, quem roubou a taça, não conseguia vender. Quem ia comprar uma taça se todo mundo estivesse procurando ela? E aí, por incrível que pareça, sabe quem comprou essa taça? Que foi a taça do tricampeonato mundial de futebol do Brasil? Um argentino. E sabe o que esse argentino fez? Derreteu e vendeu as barras de ouro. Então pense comigo, ó. Eu posso pegar uma taça e fazer uma réplica. Eu posso pegar uma taça e fazer uma idêntica, mas não é a taça que foi levantada no México. Não é a taça que levantaram no final do jogo da Copa do Mundo. Então, na verdade, ela é infungível. Porque eu posso até ter uma similar, mas não tem o mesmo valor afetivo, não tem o mesmo valor agregado. Então, bens infungíveis são aqueles que não podem ser substituídos. E não podem ser substituídos ou porque eles são exclusivos, ou porque eles são raros, ou porque eles têm um valor afetivo único, como, por exemplo, a taça da Copa do Mundo. Tudo bem, a FIFA deu até outra taça. Deu até uma taça de ouro maciço, mas não é aquela. Não é aquela que foi levantada. Então os fungíveis são os que podem ser substituídos e os infungíveis não podem ser substituídos. Uma aluna,
no curso presencial, comentou que o avô, né, o pai dela, colecionava relógios raros. E aí, já ali, velhinho, morrendo, ele deu um relógio raro pro filho dela, pro neto. E aquele relógio era muito antigo e o neto gostava muito. Só que ele quebrou. Ele derrubou o relógio e quebrou o vidro do relógio. E aí nenhuma relojoaria conseguia arrumar, porque era um relógio muito antigo. Aí ela mandou para fora do Brasil, para a Europa, para a fábrica do relógio consertar. E aí ela acha que até eles da fábrica ficaram surpresos com a raridade do relógio. E deram um migué que perderam o relógio. Aí ela reclamou, fez birra, foi para cima. E aí a fábrica ela resolveu propor que ela escolhesse qualquer relógio da coleção deles. E a coleção deles tinha relógio de 18, 20 mil, né? E ela escolheu um relógio lá de 20 mil reais. E aí ela depositou o dinheiro para o filho, né? Era uma criança, para depois ele utilizar. Mas o filho ficou completamente insatisfeito. Porque o relógio ele poderia custar 100 mil reais. Mas não era o relógio que o avô deu. Não era o relógio que ele tinha um vínculo afetivo. Então o infungível não é só porque é raro e único. O infungível ele pode ser raro e único. Mas ele pode ser insubstituível porque ele tem valor afetivo agregado. É aquilo que você guarda de um parente distante, aquilo que você guarda de um parente que já se foi e que não adianta porque não dá para substituir. Aquilo que é fungível nunca é infungível e vice-versa. Eu posso ter um bem fungível que se torna infungível? Posso. Por exemplo, eu tô dando aula com esse canetão aqui, né? Esse canetão aqui é fungível. Afinal de contas, eu posso substituí-lo. Mas e se eu caio duro morto aqui? Aí se torna infungível, porque é o único canetão que o Rezendão utilizou. E aí não vai ter outro, né? Esse é o último canetão. Se sumir, não vai ter um último canetão que eu utilizei. Meio fúnebre esse exemplo, mas é para você se lembrar. Eu posso ter um bem que é móvel, fungível ou infungível, ou imóvel, fungível ou infungível? Não tem problema nenhum. Então a classificação anterior, ela pode ser completamente vinculada a essas classificações. Agora, bens divisíveis e bens indivisíveis. E aí é o seguinte, né? O próprio termo já explica o que é, né? O que são bens divisíveis? Por exemplo, uma barra de ouro. Uma barra de ouro, se eu dividir lá no meio, o que eu tenho? 2 barras de ouro. Eu tenho uma barra de ouro de 1 quilo. Eu divido lá no meio. Eu tenho 2 barras de ouro de meio quilo, que elas têm o valor mantido, fracionado. Então os divisíveis são os terrenos, os divisíveis é barra de ouro, os divisíveis são os commodities. Por exemplo, 1 quilo de arroz é divisível. Eu vou ter meio quilo de arroz e meio quilo de arroz. Não perde a característica, continua sendo arroz. Então, commodity, petróleo, arroz, areia, terrenos são divisíveis. E barra de ouro, por exemplo, eu posso dividir sem perder a sua estrutura e caracterização química, física ou estrutural. Agora, existem os bens não divisíveis ou bens indivisíveis. E os bens não divisíveis, por exemplo, é esse quadro aqui. Se eu der uma marretada no quadro, eu não vou ter 2 quadros. Eu vou ter 2 metades de um único quadro. Eu não posso dividir um computador. Eu não posso dividir essa camiseta. Eu vou ter 2 metades de uma camiseta. Se eu dividir um computador, se eu meter a marreta na TV, eu vou ter uma parte que precisa da outra parte para compor um todo. Então, os indivisíveis é aqueles que na divisão perdem seu valor econômico, sua característica físico-química. Deu para entender? Uma questão importante para você, olha só. Bens que são divisíveis, eles podem se tornar indivisíveis por ação judicial. O exemplo clássico disso são os terrenos. Um terreno é divisível, né? Tanto é que você vende lotes. Você vai lote. Só que se tiver ação judicial e por algum motivo você não puder dividir, aí ele se torna indivisível. Então tome cuidado, porque bens divisíveis podem tornar-se indivisíveis por ação legal. Fechou? Vamos continuar, vem comigo. Bens singulares e bens coletivos. O que são bens singulares? Bens singulares são aqueles em que a própria unidade já é o bem por si só, mesmo sendo incorporada ao outro. Quer ver, por exemplo, um cartucho de impressora. Eu posso ir na loja e comprar um cartucho de impressora. E ao comprar o cartucho da impressora, é um bem singular, né? É uma unidade que tem valor econômico, é uma unidade que pode ser classificada. E o fato de ser um bem que é incorporado a outro bem, portanto classifica-se como bem de consumo, que você vai estudar depois comigo, não deixa e não perde a classificação como bem singular. Então o bem singular é aquele que eu posso vender, é aquele que eu posso negociar, é aquele que eu posso classificar de forma unitária. Agora, o que são os bens coletivos? Os bens coletivos são aqueles
que eu posso vender e posso negociar de conjunto. Por exemplo, álbum completo de figurinhas da Copa do Mundo. Se eu estou vendendo desse jeito, eu estou vendendo um bem coletivo, ou seja, eu estou vendendo a consideração de conjunto. Deu para entender? Coleção rara de selos. Coleção das últimas camisas do Coringão campeão. São várias, porque todo ano o Coringão é campeão. Então, os bens coletivos são aqueles que eu negocio, que eu classifico, que eu caracterizo conjuntamente. Ó, tudo isso é Código Civil, hein? Não esqueça que essa aula são todas as classificações de materiais previstas no Código Civil Brasileiro. E continuando as previstas no Código Civil Brasileiro, existem as de reciprocidade considerável. Ó, é mais raro cair em concurso, é evidente, né? O que mais cai em concurso é divisível, indivisível, fungível, infungível, móvel, imóvel, semovente, mas também pode cair na tua prova os bens de reciprocamente consideráveis. O que significa isso? A existência de um bem pressupõe que exista um maior. A existência de um bem pressupõe que ele faz parte de um todo. E não tem lógica nenhuma eu utilizar esse bem se não tiver um todo. Ou de uso de outro. Ou um bem que só se justifica. Sabe o que é mandril? Mandril é uma pecinha que você utiliza para abrir a estrutura de uma furadeira para pôr a broca. Então, se tiver o mandril, você parte da premissa que existe a furadeira, porque o mandril sozinho não faz nada. Então, nesse caso, ele é reciprocamente considerável. Deu para entender? E, finalmente, vem comigo para a última classificação, para a classificação dos bens públicos. O que são considerados bens públicos? Os bens públicos são aqueles que pertencem a órgãos públicos, a entidades da indireta, que são de uso comum do povo. Então, todos aqueles bens que são de uso comum do povo são considerados bens públicos. Agora, eu posso ter bens que são de uso restrito também, e mesmo assim eles são considerados bens públicos. Por exemplo, eu posso chegando lá no Congresso Nacional, entrar sem nenhuma regra, eu posso invadir lá a casa do presidente da República, posso entrar num quartel militar. Então, o quartel militar, a casa do presidente da República, o Congresso Nacional, são bens públicos, afinal de contas, são vinculados a órgãos públicos e entidades da indireta, mas o uso é especial. Então, bens públicos se classificam. Cuidado com uma coisa importante, olha só, bem público, ele pode ser todo bem pertencente a um órgão público, perfeito. Todo bem pertencente a uma entidade da indireta, perfeito. E todo bem pertencente ao terceiro setor, aí não. Porque, olha, infelizmente existe no Brasil, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, uma lei que você deve estudar em algum edital. É a Lei das Organizações Sociais e a Lei das Organizações Sociais de Interesse Público, das OS e das OCIPs. Então você tem uma organização social que é o chamado terceiro setor, né? Não é nem órgão público, nem entidade da indireta. E essa organização social, ela assume a gestão do órgão público. E ao assumir a gestão do órgão público, administra o órgão público. Nesse caso, você não tem um bem público, porque afinal de contas, aquilo que é de propriedade da organização social é privado e apenas está em uso público. Então, para simplificar, bens públicos, todos aqueles bens que pertencem a entidades, órgãos, e são de uso comum ou uso especial. Deu para entender? Agora, qual o problema dessa matéria que eu estou lecionando? Não é uma matéria básica, né? Na verdade, você não tem em todos os editais gestão de recursos materiais. Gestão de recursos materiais é uma matéria muito específica, uma matéria muito particular, que aí você tem vantagem competitiva, porque todo mundo estuda lógica, gramática, informática, constitucional, administrativo, no caso de tribunais, direito do trabalho, direito eleitoral, e gestão de materiais não é o tema, digamos, mais comum, não é o tema mais recorrente. Então, se você estudar especificamente gestão de materiais, você leva vantagem competitiva. Agora, eu concordo que tem um problema. E qual é o problema de você estudar gestão de recursos materiais? É que não é uma matéria que você está habituado, não é uma matéria que você está acostumado. Então, é justamente por isso que é mais importante ainda trabalhar questões de provas anteriores, justamente para que a gente saiba qual é a abordagem, justamente para que a gente saiba qual é exatamente a caracterização de tudo aquilo que eu estou trabalhando com você para concurso público. Então, o seu material ele tem várias questões, todas as questões são de provas anteriores, algumas são CESP-NB, outras são Fundação Carlos Chagas, as principais bancas para carreiras tribunais. Então, vamos lá, vem comigo, vamos desenrolar as questões do seu material
que é para verificar na prática aquilo que cai em prova e como cai em prova tudo isso que eu trabalhei com você. Vamos imediatamente para a leitura da primeira questão. Vamos lá para o material, vamos dar uma lida no material. Olha só. Os bens fungíveis podem ser divididos sem que as partes percam sua característica inicial. Vem comigo. Aí tem uma confusão, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Na verdade, os bens fungíveis não se caracterizam por serem divisíveis ou não. Voltando para a leitura do material, olha só. Então, voltando para a leitura do material, os bens fungíveis podem ser divididos sem que as partes percam sua característica inicial. O que eu falei para você sobre os bens fungíveis? Bens fungíveis não são aqueles que são substituíveis. Se bens fungíveis são aqueles que são substituíveis, não tem nada a ver você dividir ou não. Porque se você divide ou não, a caracterização é outra. Se você divide ou não, a caracterização é justamente de bens divisíveis. Então aqui tem uma baita confusão, uma coisa não tem nada a ver com a outra, questãozinha erradíssima. Vamos imediatamente para a leitura da próxima questão. A classificação de materiais de diferentes produtos deve considerar a forma, a dimensão, o peso do material, sendo desnecessário levar em conta sua localização pelo gênero. Olha, essa questão ela diz que quando você classifica materiais, você classifica sobre vários critérios. Forma, dimensão, peso. E é desnecessário você considerar o gênero da qual se classifica. Você percebeu que não. Você percebeu que é necessário, por exemplo, caracterizar como bens públicos ou não. Por isso que essa questão está também erradíssima. Próxima questão. O critério da durabilidade deve ser o único parâmetro para a classificação orçamentária de um material de consumo permanente. Você percebeu que eu trabalhei vários critérios com você, como público, como durável, como divisível, como indivisível. Então, durabilidade é apenas um dos critérios, que não entra nas classificações que eu trabalhei com você, por isso que está errado. Próxima questão. Um sistema de classificação material possui princípios básicos: o arbitrário fechado, o simbólico e o dos números do projeto. O princípio arbitrário é, alternativa A, um sistema uniforme composto de algarismos e que sempre tem uma disposição de 3 algarismos com traços depois do quarto e do sétimo algarismo para facilitar a leitura. A codificação sequencial associada a um arquivo em que as características do material são bem detalhadas. A codificação sequencial associada a um arquivo em que as características do material são bem detalhadas. A codificação sobre a forma numérica, como também sobre a forma mnemônica para facilitar a memorização. Codificação alfanumérica, de forma que seus códigos guardem uma identificação entre si. D. Um sistema decimal de classificação universal. E. Um sistema em que os itens do material são codificados sequencialmente à medida em que ingressam no estoque. Na verdade, o princípio arbitrário, ele exclui toda a classificação do Código Civil, porque arbitrariamente eu não posso classificar estrutura física, substituição ou não. Então, o critério arbitrário é aquele que me impede de considerar a aplicabilidade do Código Civil, e isso está descrito na alternativa B, a codificação sequencial associada a um arquivo em que a característica do material são bem detalhadas. Última questão. A técnica que engloba a identificação, a descrição, a nomenclatura e a classificação de materiais é denominada A. Taxonomia, B. Escala, C. SRP, D. Leque, lote econômico de compra, e E. Curva ABC ou Teorema de Pareto. Aqui, tudo você vai estudar comigo, só que aqui na classificação do Código Civil, como seu material, quando você tem uma técnica de identificação para bens divisíveis, divisíveis, fungíveis e infungíveis, e você classifica o material de acordo com essa descrição, é a taxonomia, que na verdade é a alternativa A. Olha, vem comigo, deixa eu falar uma coisa para você. Classificar materiais é um termo muito amplo. Você vai continuar estudando classificação comigo em outras aulas, só que as do Código Civil terminam aqui. E por que as do Código Civil terminam aqui? Porque essa é a previsibilidade legal. Então, retomando, móveis ou imóveis, dentro dos móveis tem os fungíveis, dentro dos móveis tem os semoventes, que se movem por conta própria, fungíveis e infungíveis, divisíveis e não divisíveis, bens públicos, esses são os mais importantes. Muito obrigado pela sua paciência, presença nessa aula.
Tô com você até a sua aprovação. Força e honra.